Levanta a mão quem não gosta de ouvir a própria voz. Não, eu não vou levantar, porque eu gosto de ouvir a minha própria voz. Eu vou explicar pra você por que eu gosto de ouvir a minha própria voz e muitos não gostam. Isso não é uma questão de ego, é uma questão de melhorar a percepção de como você se ouve e, claro, isso vai te ajudar ainda mais a falar melhor. Vem comigo depois da vinheta. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro, sou locutor, também sou voice over, produtor de áudio, editor de vídeo, analista de marketing e tenho esse canal onde eu trago toda semana dicas bem especiais para que você possa melhorar cada vez mais no seu trabalho de edição de áudio, edição de vídeo, gravar melhor também nos seus podcasts e com dicas de marketing. E a voz, ela interfere isso, não somente no rádio, na televisão, mas também no marketing digital e vem crescendo cada vez mais o uso da voz e da sua imagem nas redes sociais, divulgando não só o seu produto próprio, a sua imagem, mas também da imagem da empresa que você trabalha. Mas vamos lá, como é que nós conseguimos melhorar a nossa voz no dia a dia para que possamos soar melhor? E muita gente não gosta da própria voz. Bom, primeiro precisamos entender por que a nossa voz é diferente, porque muitas vezes não gostamos da nossa voz. Porque a maneira como você se ouve é diferente de como as pessoas te ouvem. As pessoas, quando estão à sua frente ouvindo o seu áudio, elas estão ouvindo a sua voz que foi emitida pelas suas cordas vocais em ondas sonoras e aí vai para o ouvido delas. Você já não ouve desta maneira. Você já ouve a sua voz nas vibrações dos ossos do seu crânio. A sua voz, ela fica aqui na sua caixa craniana, internamente. Então, ela não sai para vir aqui no seu ouvido para você se ouvir. Então, aí você tem uma tonalidade de voz diferente. Mas enquanto você não perceber que a sua voz externa e a sua voz interna, ela tem que se adaptar, ela tem que fazer um casamento, você não vai gostar da sua voz. E como que você pode melhorar isso? É claro, primeiro aprendendo a falar. Quando você entra, você gosta de uma profissão como locutor ou como um apresentador de televisão, você se submete a isso, então você tem aquela falta de vergonha na qual você pode falar mesmo errado, expressando erradamente, mas você está lá e você vai evoluindo com isso. Agora, muitas pessoas têm aquela vergonha de falar. Como superar isso e melhorar na sua emissão da sua voz? Para você falar bem, você tem que educar as suas cordas vocais, você tem que educar o seu cérebro e você tem que aprender a falar. Então existem exercícios que podem te ajudar com isso. Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer muitas dicas sobre isso aqui nas próximas semanas. Como aprender a falar melhor, como se expressar melhor. Mas a primeira coisa de tudo, você tem que aprender a se gostar. E como é que você pode fazer isso? Porque de repente você está na empresa, teu patrão chega, olha, eu preciso que você grava um vídeo. Imagina só, quando você se vê no espelho, é totalmente diferente de quando você se vê numa foto. E é desta maneira que funciona na sua voz. Você vai todos os dias à frente do seu espelho, pentear o seu cabelo ou o que tem. Você fala, opa, hoje eu estou bonitão. Aí você tira uma foto, caramba, estou barrigudo, tô feio. Por que é diferente? Isso acontece na nossa voz. E a partir do momento em que você começar a fazer o casamento dos dois juntos, se ouvir mais, você vai se educar mais. E como é que você pode resolver isso? Pegue o seu celular, grave todos os dias, de 10 a 15 minutos ali num voice over, num gravador de voz, aí do seu próprio celular. Não precisa ter um microfone, ter um computador para isso não. O próprio celular pega um livro e vai se gravando. Então se grave todos os dias, 10, 15 minutos, gravando para ler um livro, mas grave como se você estivesse falando para alguém. Não tenta ser explosivo e daí foi João e pegou o feijão. Não, fale como se você estivesse conversando com alguém. Dê mais ênfase nas palavras, pausa nas vírgulas para você aprender a utilizar a sua voz. Utilize também muita respiração. Mas Júnior, como é que eu utilizo a respiração? Aonde entra a vírgula? E João foi subir um pé de feijão.
E daí ele continuou a sua caminhada atrás do pato, ganso de ouro, e sei lá como é que é a história. Então você dê aquelas pausas que vai te ajudar bastante, mas o importante é, você tem que fazer o casamento da sua voz que entra aqui pela caixa craniana, que você ouve internamente, da sua voz que você ouve todos os dias. E é assim que você vai se educar, você vai entender como que tua voz funciona. Opa, eu falo muito rápido aqui, então eu preciso diminuir a minha voz. Eu não preciso gritar para que as pessoas me ouçam. Eu posso falar pausadamente, calmo e, claro, emitindo ainda mais as ondas sonoras pela minha boca. Então o importante é isso. Para você aprender a evoluir na sua voz, não importa se você não vai trabalhar no rádio ou na televisão, mas com o marketing digital que exige que você fale nas redes sociais, não somente para você que trabalha em uma loja, mas para você que quer divulgar o seu produto, você não quer não somente aparecer feio na foto, mas você não quer falar feio, não é mesmo? Então se inscreve no canal, que nas próximas semanas eu vou dar dicas especiais para você evoluir mais e vender o seu produto com mais qualidade, com mais expressão e com mais confiança. Mas já faça isso a partir de agora. Grave-se todos os dias, tira ali 10, 15 minutos e leia. Leia um livro, leia um jornal, leia uma revista, leia algo na internet. Mas olha, aquela dica especial, não leia textos com erros de português. Vá praticando também a sua leitura, que nós vamos falar muito sobre isso aqui no canal, beleza? Então pratique. Eu tenho certeza que se você fizer isso todos os dias, gravar 10, 15 minutos da sua voz, se ouvir depois desses 10, 15 minutos em um mês, você vai dar um passo muito grande na evolução aí da sua voz e na sua interpretação e na sua comunicação. E não tô falando somente para rádio e televisão, não. Para você vender aí na sua loja, para você falar com os seus clientes. E isso é muito importante. Se você gostou deste vídeo, dá aquela curtida que vai ajudar e muito o nosso canal. Se inscreva que toda semana tem novidade e dá uma força também aqui pra gente. Faça parte do clube de membros com um valorzinho irrisório aqui, ó, para dar aquela força e nos animar a produzir conteúdos de qualidade para você. Quer aprender mais? Também deixe aqui nos comentários. Quer uma dica bem legal aqui sobre comunicação? Eu fiz outro vídeo aqui, ó, já aqui no nosso canal. Clica lá. Até a próxima. Tchau.